ovelhas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, oh, não vacilarei. Me sustenta, Senhor. Bendito Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Mais uma vez, irmãos, estamos online e eu quero cumprimentar cada pessoa que está nos alcançando com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos passando esse momento aí de isolamento, esse momento dos surtos mundiais do coronavírus, e por causa dessa situação que nós estamos vivendo, nós convocamos toda a igreja para um dia especial de jejum e oração, e começamos hoje às 6 horas da manhã com a letra A, e agora às 19 horas nós estamos na letra O,
E eu gostaria de dizer a todos os irmãos aí cujos nomes começam com a letra O, fiquem em oração. Nós estamos nesse momento de culto online, mas você deve continuar em oração. Não podemos quebrar essa corrente do jejum. Estamos orando pela igreja, orando pelos profissionais da saúde e orando também por todos aqueles que estão trabalhando incansavelmente para cuidar da vida, da saúde das pessoas. Então eu quero partilhar com vocês algumas coisas muito importantes da palavra de Deus, porque nessa hora de isolamento, nessa hora em que as pessoas estão assustadas, preocupadas, nós não podemos perder a fé no nosso Deus, saber que Ele continua dirigindo as nossas vidas, que Ele continua com as mãos nas rédeas da história da vida de cada um de nós. Nós devemos continuar pensando, acreditando que Deus é soberano, que Deus controla tudo. E eu quero então ler na palavra de Deus, no livro de Mateus. A primeira palavra que eu quero deixar está no versículo de número 25, que diz assim: não andeis ansiosos. E Paulo, ele coloca uma frase também em Filipenses 4, versículo 6, a mesma palavra que Jesus coloca. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus queridos, nada compensa a ausência do ensino da palavra de Deus nesses momentos da nossa vida. Nada compensa. Precisamos estar com a palavra de Deus aberta, precisamos estar com os nossos joelhos dobrados diante de Deus nesses momentos. Nós precisamos crer que Deus é soberano e que nesse tempo da pandemia, nesse tempo do coronavírus, do Covid-19, nós ainda continuamos confiando em Deus. Deus está no controle e nós vamos viver dependendo totalmente de Deus. E eu quero então partilhar alguns ensinos da palavra de Deus para não cairmos em ansiedade. A ansiedade, alguém disse que é a doença do século. E nessas horas, se nós não tivermos muito cuidado, estivermos aí presos dentro dos nossos lares, se nós não praticarmos exercícios, se não buscarmos meios, a gente pode cair numa ansiedade que vai ser muito ruim para as nossas vidas. E o exercício espiritual é muito importante. Então continue lendo a Bíblia, continue em oração. E o primeiro ensino que Jesus mostra aqui está nos versículos 19 a 21. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí no versículo 21 Jesus fala assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse é o primeiro ensino. Jesus disse que os bens deste mundo eles podem ser roubados pelos ladrões, mas os tesouros que nós ajuntamos nos céus, ladrão não rouba, ninguém deteriora, ninguém destrói, ninguém tira das nossas mãos aquilo que Deus nos dá quando nós estamos firmados nos tesouros do céu, firmados em Deus, a nossa vida. E eu quero convidar você então, nessa noite, a olhar para Deus, olhar para Jesus, descansar nele, depositar a sua confiança nele, não entrar em ansiedade. A ansiedade é como asfixiar uma pessoa, é quando você está asfixiado e o oxigênio não vai ao cérebro. Quando você está ansioso, você acaba perdendo a fé em Deus, desviando a fé em Deus. Então olha para Deus, saiba que nada neste mundo pode tirar os nossos olhos de Deus. Nós estamos ajuntando tesouros, é o tesouro maior nosso que é Deus. Então abraça, cai no colo de Deus, caia nos braços de Deus, porque Deus quer acolher a sua igreja nesses momentos. Bom, a segunda lição que eu quero partilhar com os irmãos
O segundo ensino está no versículo de número 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meus queridos, eu quero dizer para você que uma das estratégias do diabo é levar o homem a tirar os olhos daquelas necessidades básicas. Ele quer levar o homem a buscar aquilo que não é sua necessidade básica. Jesus fala para não ficarmos ansiosos quanto à comida, quanto à roupa, quanto às coisas aqui desse mundo. É claro, meus irmãos, que isso é necessidade legítima. Você precisa vestir, você precisa comer, você precisa beber. Mas olha que Jesus está falando. Jesus diz que não é para ficarmos ansiosos nessa hora. O que adianta ter dinheiro? O que adianta ter riquezas? Nessa hora, meus queridos, todos os valores que nós construímos, nós percebemos que eles vão caindo por terra. Nós estamos vendo neste momento as nações unindo, as fronteiras fechando, não por causa de guerra. Os inimigos agora estão juntos, estão unindo, sabe por quê? Eles estão vendo que um vírus apenas está causando essa comoção social no mundo inteiro. Meus queridos, essa é uma estratégia do inimigo, é levar o homem a perceber que a sua necessidade fundamental não é a necessidade que Deus quer para a sua vida. A necessidade que Deus quer que você busque, que você olhe, é aquilo que está lá em Provérbios, capítulo 30, no versículo 8, quando o escritor bíblico diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Meus queridos, Salomão diz: eu não quero nem riqueza e nem pobreza, eu quero o necessário. Meus amados, não vamos ser levados pelo inimigo para buscar aquilo que não é a necessidade básica. Nossa necessidade básica agora é a oração. A necessidade básica que a igreja precisa agora é olhar para o seu próximo, olharmos uns para os outros, é buscar no Senhor, buscar em Deus aquilo que o Senhor está falando, não andar ansioso pela vossa vida. Meus queridos, Jesus diz assim: não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. A vida é o que é mais precioso nesse momento, quando você está vendo tantas fatalidades, tantos óbitos. Meu querido, vamos buscar Deus nessa hora, vamos buscar a presença do Senhor. O terceiro ensino que Jesus nos ensina aqui, nesse texto da palavra de Deus, em Mateus 6, está no versículo de número 26, e eu quero ler com você. Diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meus queridos, então, o que Jesus está nos ensinando, que a ansiedade vem quando nós desviamos os nossos olhos dos valores de Deus. Quais são os valores de Deus? A Bíblia fala que toda a lei de Deus resume numa única coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, nós não podemos desviar os olhos daquilo que é o mais importante, que são os valores, que é o amor, o respeito, a consideração uns pelos outros, a intercessão por aqueles que estão cuidando de nós, amar as pessoas, ver a necessidade do outro. Nessa hora, meu irmão, é muito importante nós não tirarmos os olhos do Senhor. Alguém disse que os obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do alvo,
Quando nós tiramos os olhos de Deus, tiramos os olhos do alvo que é Jesus Cristo, sabe o que acontece conosco? Os nossos olhos começam a ver problemas, nossos olhos começam a ver coisas assustadoras, coisas ruins. Mas eu quero desafiar você nessa noite: coloque os seus olhos em Jesus e você não vai afundar. Nós não vamos cair em ansiedade, nós vamos cair nos braços de Deus e Deus continuará nos sustentando para a honra e para a glória dele. Mas eu quero ir para o quarto ensino que Jesus coloca aqui no versículo de número 27. Ele fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meu querido irmão, a ansiedade não prolonga a vida de ninguém. O que prolonga a nossa vida, sabe o que? É estarmos em profunda comunhão com Deus, é estarmos antenados com os céus, é estarmos buscando a presença de Deus. Mas quando a gente começa a viver preocupado demasiadamente, quando a gente começa a arrancar os cabelos aí com preocupação, com medo, como eu já disse hoje, tudo isso é legítimo, preocupação é legítima, mas, meus queridos, quando nós preocupamos de forma indevida, quando nós começamos a olhar para as coisas aqui desse mundo, para buscar a solução dos nossos problemas no homem, nas coisas aqui do mundo, aí nós começamos a enfrentar dificuldades. E Jesus está dizendo para nós que nada, preocupação, ansiedade não vai prolongar nem um dia na nossa vida, nem um minuto na nossa vida. Então, para que ficar ansiosos? Por que ficarmos ansiosos? Vamos olhar para Deus, vamos descansar nele. E a quinta lição e última que eu quero partilhar aqui é que Jesus está dizendo que nós precisamos descansar na provisão dele. E eu quero ler um versículo que está lá em Salmos. Salmos no capítulo 37, versículo 25. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus queridos irmãos, vamos descansar em Deus, vamos descansar nas provisões de Deus. Deus tem prateleiras cheias de bênçãos nesse momento para a nossa vida. As provisões de Deus para fazer as prateleiras do supermercado, das farmácias, Ele vai prover tudo que nós precisamos, porque Ele vai dizer aqui em Mateus 6, no texto que nós estamos lendo, no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas Ele vai acrescentar. Então Ele vai acrescentar a comida, a roupa, o remédio, tudo. Agora, nós não podemos tirar os olhos do reino de Deus. E eu quero concluir, meu irmão, convidando você nessa noite primeiro, duas coisas que eu queria falar com você nessa conclusão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus quer nos dar o que nós precisamos. Preste atenção nessa grande verdade da palavra de Deus. Ele quer dar a você o que você precisa. Ele quer dar à igreja o que nós precisamos e não o que nós queremos. Às vezes nós queremos tantas coisas, e eu particularmente gostaria e quero que Deus já tivesse a cura, uma vacina para esse coronavírus, mas Deus vai nos dar, Ele nos dará, é o que nós precisamos. E os propósitos de Deus ninguém vai mudar. Deus tem um projeto, um plano. O porquê essas coisas estão acontecendo? Porque a nossa geração está vendo essa crise tão grande, sem paralelos, que nós, na nossa geração, ninguém viu. Geração anterior não viu uma crise tão grande. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer nos dar o que nós precisamos nesse momento. E segunda coisa que eu quero partilhar com você nessa conclusão é que é tempo de priorizar o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus
é você amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o teu próximo. Então, meu irmão, vamos cuidar uns dos outros. Vamos descansar na palavra de Deus. Vamos continuar orando. Vamos abraçar o Senhor. Vamos descansar nos braços daquele que nos acolhe, aquele que quer nos abraçar verdadeiramente. Abra o seu coração. Jesus quer entrar na sua vida. Você que está nos alcançando, de repente você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É hora de você arrepender dos seus pecados. Você está vendo tudo que está acontecendo, está vendo os propósitos de Deus, você está vendo as trombetas de Deus soarem. Olha lá em Apocalipse, você está vendo Deus escrevendo na mídia, Deus está escrevendo nos jornais, Deus está escrevendo na televisão, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Então arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e acalma o seu coração. Deixa Deus dirigir a nossa história, as nossas vidas. E agora eu quero orar por você, você que está aí no lar, você que está isolado, você idoso, você que está aí com seus filhos, com a sua família, nessa, desculpa a expressão, nessa prisão domiciliar, nesse lugar isolado, dentro do seu lar, mas é aí que Deus quer abençoar a sua vida. Então feche os seus olhos e nós vamos orar. Deus querido, nessa noite nós estamos agradecendo ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós. As mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas. Oh Deus, obrigado, porque o Teu poder nos fortalece, a Tua graça nos enriquece, o Teu amor, ó Pai, nos estabiliza emocional, espiritualmente. A graça do Senhor, Pai, tem sustentado a igreja do Senhor nessa hora que nós estamos passando por essas provações. Meu Deus, abençoa a igreja do Senhor, abençoa os idosos, abençoa as crianças, os jovens, abençoa os adultos, abençoa a cada pessoa da nossa igreja. Deus, abençoa essa nação, abençoa cada um que está nos ouvindo aí no lar. Deus, põe a mão do Senhor e traz, ó Deus, confiança. Não deixa ninguém desviar os olhos dos valores do Senhor, porque o diabo quer fazer isso, a estratégia dele é que cada um desvia, tira os olhos do alvo, tira os olhos de Jesus, mas nós estamos firmando a nossa esperança nos céus, nós estamos firmando a nossa esperança em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então abençoa cada um de nós, nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre, amém, Senhor. Então que Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe cada um de nós.